Obrigado, Pretel. Obrigado pela apresentação. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário, né? Eu acredito que espero atender a expectativa de todo mundo, né? E temos aí algumas novidades diante disso daqui. Todo mundo sabe que isso daqui entrou em vigor recentemente, agora no começo do mês de março, né? O nosso novo Código de Processo Civil trouxe bastante inovação dentro da área de execução, e aí especificamente no assunto que iremos tratar aqui, leilão de imóveis. Acho que a segunda maior pergunta que eu ouço hoje lá no escritório, tirando se vai ter impeachment ou não, que eu acho que todo mundo está cansado de ouvir isso daí, né? Mas é o quê? Hoje o que é melhor? Comprar ou alugar, né? Todo mundo sabe como que está o mercado imobiliário hoje, não só o mercado imobiliário, como a situação econômica do país está um pouco complicada aí, sem vermos aí um horizonte muito positivo a curto prazo, né? A gente sabe que muito provavelmente aí haverão mudanças essas que esperamos serem significativas, não só na parte econômica, como principalmente na parte política, diante de algumas alterações que provavelmente ocorram aí no nosso cenário político. Voltando aqui para o nosso leilão de imóveis, né? O que é mais interessante hoje? Comprar ou alugar? A melhor resposta a essa pergunta é, como um bom advogado, depende. Por que depende? Depende do tipo de investimento que você quer fazer. Se você quer morar, uma aquisição própria, ou se você quer ter renda, uma locação ou revender algum imóvel que você adquire em leilão, considerando que leilão você adquire com um preço bem menor do que de mercado. Não digo bem menor, mas assim um preço menor do que o preço usual praticado no mercado, né? Nesse cenário aí entra a questão dos leilões. Leilão é uma forma de aquisição um pouco mais barata do que uma aquisição normalmente, uma compra e venda aí numa aquisição mais rotineira, mais cotidiana, aonde pode ter boa lucratividade e fazer bons negócios. Aqui eu coloquei duas situações, tanto de aluguel como de financiamento, considerando aí o leilão, aquisição através de leilão por financiamento. Existe financiamento em leilão, para quem não sabe. Leilão não é só à vista, como muitos têm a impressão de que leilão é sempre pagamento à vista. Hoje a gente tem bastante modalidade aí de formas de pagamento do leilão, e uma delas é justamente o financiamento imobiliário, e hoje esse financiamento, em se tratando de leilão judicial, positivado. Como assim positivado, né? Uma construção que até pouquíssimo tempo atrás, aonde estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973 e hoje em vigor o Código de 2015, né? Lá em 73 existia uma construção jurisprudencial aonde havia a possibilidade de um financiamento através de aquisição imobiliária, através de leilão judicial. Hoje, essa possibilidade, essa construção jurisprudencial acabou sendo positivada e vai facilitar em muito para quem quer adquirir imóvel através de leilão judicial. Alguns prós e alguns contras aqui que devem ser levados em consideração. A questão do aluguel. A pessoa tem o quê? Mobilidade e preserva a liquidez pessoal. Contra, necessidade de garantias aqui. Quais garantias? As 3 garantias da lei de locação. Fiança, garantia pessoal, seguro fiança ou caução fidejussória em dinheiro, né, normalmente até 3 aluguéis, ou caução real através de um outro imóvel. Restrições de personalização do ambiente, às vezes a pessoa o inquilino, né, o locatário,
que entra do imóvel quer fazer algumas alterações para se adaptar às necessidades dele, e nem sempre essas autorizações, essas atualizações ou alterações do imóvel são autorizadas pelo proprietário. E a incerteza quanto ao período exato de permanência. Por quê? Por mais que se faça um contrato por prazo determinado, e a grande maioria desses contratos são por prazos determinados, né, a partir do momento que o contrato ficou por prazo indeterminado, o proprietário pode pedir de volta esse imóvel a qualquer tempo. Claro, existem algumas regras específicas, não é assim, bato amanhã, me devolve o imóvel. Mas não é esse o objeto aqui da nossa palestra. Nas questões do financiamento, prós, possibilidade de aquisição de bens de forma parcelada e compatível com sua renda. O que é interessante aqui? Muitas vezes a pessoa está lá pagando uma alocação, vamos dizer assim, um pacote. Pacote eu digo aluguel, condomínio ou IPTU, e dá lá R$2.000, R$2.500, R$1.500. Muitas vezes, dependendo do tipo da aquisição que está sendo feita, a parcela do financiamento sai menor do que esse valor do pacote. Então, aí está um grande pró numa situação de financiamento. E o principal contra aí dessa situação do financiamento, comprometimento da renda. Né? Por que comprometimento da renda? Como ainda estamos aí numa situação de instabilidade econômica, né, no atual cenário que estamos vivendo, ter um comprometimento a longo prazo, considerando situações de financiamento imobiliário que você pode aí adquirir em 120 meses, né, às vezes até mais do que isso, nem sempre é uma coisa interessante ter um comprometimento por um período tão longo assim, né? Dentre outras coisas, né? Cobertura, poupança, enfim, entre outras coisas. Então, cabe aí uma reflexão do que é melhor ser feito, né? Comprar ou alugar um imóvel. Particularmente, eu ainda acho que comprar seria uma coisa bem interessante, considerando que você vai ter um patrimônio próprio, e esse patrimônio, de certa forma, ele tem uma liquidez relativamente rápida. Vamos lá. Dentre as formas de aquisição de imóveis, né, aqui a gente destacar, que é o objeto da nossa palestra, leilão. Não vou ficar aqui lendo o conceito até para não cansar vocês, mas resumindo esse nosso conceito aqui de leilão, o que é? A venda pública de um objeto a quem oferecer maior lance. Né? Diante dessa explicação daqui do que é o leilão, né? Com a nova legislação, o novo Código de Processo aí, houveram significativas alterações na legislação, aonde objetivou uma maior segurança jurídica, principalmente para os licitantes e os futuros adquirentes em leilão judicial. Vamos deixar claro aqui que a gente vai destacar muito mais a situação de leilão judicial do que leilão extrajudicial. Já vamos falar de uma alteração direta aqui e que dava um grande problema nas situações de aquisição de imóveis em leilão, seja judicial ou extrajudicial. Qual que era o grande problema? Preço vil. Todo mundo sabe o que é a definição de preço vil? Alguém aqui sabe? O que é preço vil? É um preço muito baixo, é algo, às vezes, até insignificativo. Por exemplo, não tem condições, alguém que está adquirindo uma propriedade imobiliária na Avenida Paulista, 100% de um imóvel na Avenida Paulista, que tem lá 80 metros quadrados, e pagar R$100 mil nesse imóvel. Isso existe? Muito provavelmente não. Supondo que isso existisse, esse preço não está um preço muito baixo, considerando a Avenida Paulista, 1 metro quadrado relativamente alto, né? Esse preço daí poderia ser considerado como preço vil. Na legislação anterior, havia uma discussão muito grande com relação à questão do preço vil. Por quê? Esse preço vil, como não existia uma definição legal do que era preço vil, isso daí ficava a critério de quem? Do homem da capa preta, do nosso magistrado, do juiz. Ele que estipulava o que poderia ou não ser considerado preço vil. Havia, aí no passado recente,
um entendimento jurisprudencial e doutrinário com relação a preço vil, que preço vil poderia ser considerado o que fosse abaixo de 60% do preço de avaliação. Ou seja, há uma avaliação de 100, se você pagar 40 nisso daí, nessa aquisição, né, esses 40 poderia ser considerado como preço vil e, por óbvio, esse leilão poderia ser anulado diante dessa questão do preço vil. Né? Havia outros entendimentos, principalmente na Justiça do Trabalho, né, em que preço vil poderia ser considerado arrematações, por incrível que pareça, abaixo de 30%. Abaixo de 30%. Né? Há uma diferença aí bem significativa, bem significativa. E isso eu estou falando, não é o Alexandre que está falando, há muitas jurisprudências nesse sentido, especificando as questões aí da porcentagem do que seria e do que não seria preço vil. Há situações de Justiça do Trabalho que considerava preço vil abaixo de 20% e 30%, Justiça Estadual há situações que considerava abaixo de 50% de 40%, Justiça Federal teve situações que considerava preço vil abaixo de 70%. Felizmente, com essa nova legislação nossa, né, houve agora uma definição de preço vil, né? Quanto que seria esse preço vil? Aqui, o artigo 891, não será aceito o lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado pelo preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% da avaliação. Agora temos uma definição do que poderia ser considerado preço vil. Agora temos o quê? Pelo menos um horizonte, uma parametrização do que pode ser considerado preço vil. O juiz vai estar engessado com relação a isso? Eu entendo que não. Né? Mas isso daqui é muito novo ainda e provavelmente ainda vai causar algum tipo de discussão e até entendimentos jurisprudenciais. Só para que vocês tenham comparação com o Código Antigo, não será aceito lance, né, que em segunda praça ou em leilão ofereça preço vil, e vocês estão vendo que não tem nenhuma definição aqui do que era preço vil. Isso daqui era um grande problema. Hoje, aparentemente, esse problema daí caminha para uma solução e caminha aí para um entendimento, vamos dizer assim, um pouco pacífico com relação a essa situação de preço vil. Isso é uma das alterações, uma das inovações aí do nosso novo Código de Processo Civil. Sem querer ser muito técnico e para que não canse vocês, eu trouxe também alguns exemplos aqui, até para que fique uma coisa um pouco mais dinâmica e eu possa também incentivar vocês a perguntar. Né? Todo mundo já ouviu falar desse leiloeiro daqui? Zuckerman. Né? Esse leiloeiro é um dos maiores leiloeiros do Brasil. Não só em termos com relação a valores, né, dos imóveis que são arrematados lá, como principalmente pela quantidade de leilões que ele faz, não se limitando a imóveis. Lá leiloia-se tudo, até um balcão, uma cadeira. Na Zuckerman, uma cadeira, sim, eles têm um outro braço deles chamado Sold Leilões também, que há leilões de pequeno porte. Né? Mas enfim, aqui só para que vocês tenham ideia, né? Ele é um leiloeiro homologado pelo Tribunal de Justiça, né? Aonde fez aqui um leilão recentemente. Olha só, dia 30 de março foi o segundo leilão, e esse leilão começou no dia 18 de março, às 11h01, e encerrou no dia 30 de março, às 11 horas. Né? Era um leilão promovido por um agente financeiro, aqui a gente está falando de um leilão extrajudicial, promovido pelo Banco Bradesco, aonde teve como leiloeiro a Zuckerman Leilões. Separei um dos lotes lá, só para que a gente possa ter aqui alguns números e fazermos alguns comparativos. Todo mundo conhece essa cidade? Campos do Jordão? Alguém tem vontade de ter um imóvel lá em Campos do Jordão? Quem gostaria de passar férias lá em Campos do Jordão? É um lugar um pouco interessante, né? É um lugar que dá para descansar, é um lugar bacana, né?
Esse imóvel daqui é um pequeno flat, vamos dizer assim, um residencial, desculpa. Começou em primeira praça com um valor de avaliação de R$707 mil. Tá? Não sei se dá para todo mundo enxergar que ficou um pouquinho pequeno aqui. Não houve nenhum licitante nessa primeira praça, ou seja, ninguém se interessou a arrematar por este preço daqui. Consequentemente, esse imóvel foi para a segunda praça. Segunda praça, olha só, olha quanto começou o lance, 430 mil. Um abatimento de 39%, considerando o valor inicial aqui desse imóvel, né? Aqui está a descrição do lote, Campos Jordão, Capivari, um bairro muito bom lá em Campos Jordão. Quem conhece Campos Jordão sabe onde é que fica esse bairro, tá? Numa das principais avenidas desse bairro, tá? Aqui está a descrição do imóvel, 2 vagas, área privativa de 124 metros quadrados. Não é um imóvel tão pequeno assim, né? É uma coisa para passar, para descansar, tá bom, né? Observação, isso é importante. Imóvel ocupado, né? Condições de pagamento, isso é muito importante. À vista. Mas eu sempre achei que leilão era à vista. Neste caso daqui é à vista. Neste caso, desse lote número 24. Vocês lembram que isso daqui é um leilão extrajudicial do Banco Bradesco, aonde existem alguns lotes, e eu separei apenas o lote número 24. Especificamente este lote número 24, o pagamento dele a condição de pagamento é à vista e mais 5% de comissão do leiloeiro. Essa comissão do leiloeiro sempre vai existir? Sempre. Em leilão judicial e extrajudicial? Sim. De quem que é a responsabilidade? Do arrematante. Sempre, sempre. Há controvérsias. Há controvérsias. A doutora falou aqui que sempre a condição do pagamento do leiloeiro ela é à vista. Na maioria esmagadora, sim, ela é à vista, sim. Principalmente grandes leiloeiros. Mas como hoje está sendo fomentado, digamos assim, o mercado de leiloeiros eletrônicos, né? Há leiloeiros menores que parcelam essa comissão aqui em 2 vezes. Mas há um parcelamento, considerando que você, quando vai adquirir, você vai ter um gasto, né, de documentação, de registro e tudo, parcelar uma comissão é interessante mesmo que seja em 2 vezes. Então, são pouquíssimos, doutora, mas existe, pouquíssimos. Esperamos que aumente, né? Esperamos que aumente. Prosseguindo aqui, né, um incremento mínimo de R$2 mil. Por quanto que esse imóvel foi arrematado? Exatamente pelo preço mínimo de R$430 mil. Só teve um lance, né? Tá aqui a cidade de onde foi feito o lance, o horário e o dia que foi feito o lance, né? Vamos lá para algumas comparações, né? Valor de avaliação, 706 mil. Lance mínimo, 430 e foi arrematado por 430 mil. 39% a menor do que o valor de avaliação, né? Isso é importante. Quem vai para leilão não pode se aventurar no leilão no sentido de ir com empolgação e falar assim, estou fazendo um bom negócio. Porque nem sempre pode ser um bom negócio. Vocês viram o valor aqui do imóvel? 522 mil, não é 706. Como assim? Está lá 706. Sim, esta avaliação ela não foi atualizada. Hoje, o preço deste imóvel, eu estou falando hoje, o imóvel foi arrematado dia 30, que dia é hoje? Né? Não muda o preço tão grande assim em coisa de menos de 30 dias, vocês concordam comigo? Não há uma diferença tão grande assim. Mas o que? Essa avaliação daqui, ela é do ano passado. E não houve atualização. Pelo contrário, a atualização foi simplesmente por índices monetários, né? E não foi considerado efetivamente como está o mercado imobiliário. Não posso fazer uma avaliação simplesmente eu atualizando o valor com índices e correções monetárias. Eu tenho que ver também como que está a situação atual do mercado, né? Uma coisa é eu comprar um imóvel hoje que vale 100. Outra coisa, diante do cenário econômico, seja do mercado imobiliário especificamente, ou da economia como um todo, esse 100 não vale mais 100.
e sim está valendo 80. Prova é isso, que muita coisa está acontecendo no nosso mercado imobiliário, né? É muita gente fazendo o quê? Distrato. Distrato por quê? Porque não aguenta pagar o preço que foi ajustado lá atrás. Mudou as condições econômicas desse mutuário, né? Então, isso daqui é importante. Para quem vai para leilão, precisa saber preço médio de mercado. Então, diferença do valor de avaliação para o valor de venda, né? R$ 276 mil. Só que aqui está a diferença real, né? Da avaliação para o valor de mercado, R$ 92 mil. Se eu considerar isso em informação, eu tive aí um lucro aproximado de bruto. Estou falando lucro bruto, tá? Vamos deixar isso claro. Não está aqui considerando situações de documentação, contratação de advogado, desocupação, imposto, registro, enfim. Isso daqui é um lucro bruto, 64%, ou, numa situação real, realmente aqui 21,5%. Mas vamos considerar aqui 21,5%, continua sendo uma coisa interessante, né? Uma lucratividade de 20%, eu acho que continua sendo uma coisa interessante aí. Vamos para um segundo exemplo, né? Para a gente tentar fixar um pouquinho mais aqui a ideia. Também lá na Zucma, tá? Um outro imóvel, um outro leilão. Esse leilão daqui, é um leilão judicial, não é extrajudicial, promovido pelo próprio Tribunal de Justiça, dentro de um processo, né, judicial. Primeira praça também não houve arrematante, foi para a segunda praça, né? Segunda praça desse imóvel aqui, ele começou na primeira praça com 615 mil, lance mínimo para a segunda praça 369 e foi arrematado por 374, subiu bem pouco, né? Subiu bem pouco aqui. Na realidade, esse leilão ele teve apenas 3 lances, né? 2 foi de uma outra pessoa, que não aparece aqui, que está na parte de baixo, e um foi dessa Gabi, que foi quem efetivamente levou aí o imóvel. Aqui, descrição do imóvel, tá? Igualzinho no outro, e observações. Aqui tá o segredo das coisas, né? Eventuais débitos de condomínio que recaiam sobre o imóvel serão de responsabilidade do arrematante. Isso é muito importante. Bom, supondo que o imóvel realmente valesse 600 mil e eu arrematei por 370 aqui, foi interessante minha arrematação, vendo números absolutos, vendo números brutos, né? Se o imóvel tem lá 400 mil de dívida de condomínio, né? Tem imóvel assim? Tem. Bastante. A doutora acabou de falar. Além dos 400 de condomínio, tem mais lá 100 de IPTU. Bom, isso daí já deu 500 de dívida, né? Eu arrematei por 370. E a diferença disso daí? Quem paga? O arrematante. Valeu a pena? Considerando mais 5% que eu tenho que dar do leiloeiro, mais os custos que eu tenho com o advogado, eventualmente, mais desocupação, esse imóvel está ocupado? Olha só, ocupado. Mais uma coisa, pagamento só à vista. Não admite financiamento ou utilização de carta de crédito. Também não admite FGTS. Aqui é dinheiro mesmo, cash, né? Estamos tratando de um leilão judicial. Lembrando, leilão judicial. Esse imóvel foi arrematado quando mesmo? Né? 10 de março. O Código de Processo Civil não estava em vigor. Aí vem mais uma novidade do nosso novo código, né? No edital em que o leiloeiro tem que preparar, ele tem que especificar. Claro que não tem como, olha, o débito entrou para o leilão hoje, ou melhor, ajuizou o condomínio a dívida hoje. Foi para leilão só daqui a 1 ano e meio. Quando o leiloeiro colocou lá no edital, né, quando ele publicou o edital, supondo que ele publicou hoje, mas o leilão vai acontecer daqui a 4 meses. Claro que esse edital vai ter que ser atualizado, o débito, principalmente se tratando de leilão eletrônico. O que vocês vão ver aqui mais para frente, que eu já havia falado isso já há um tempo atrás em cursos que a gente dá de leilão. Que isso daqui ia virar tendência. Hoje não é só tendência, como é regra. Preferencialmente, leilões via eletrônica.
Ah, não tem mais leilão presencial? Tem. Mas a tendência é que não ocorra mais leilão presencial. Pelo menos os judiciais. Os extrajudiciais ainda vão ter leilões presenciais? Sim. Mas os judiciais, a probabilidade é que isso não ocorra mais, né? Leilão judicial ou é presencial ou é eletrônico, não vai ter mais híbrido. Porque se ele é presencial, é porque não tinha possibilidade dele ser eletrônico, já que a preferência deste leilão é eletrônica, né? Então, nos casos de leilão judicial, a hibridez não vai mais acontecer. Vai acontecer nos extrajudiciais. Ele tem que colocar todas as especificações com relação aos débitos existentes. Só no eletrônico, aparentemente, né? Pela lei de alienação fiduciária, deveria também, considerando lá os leilões extrajudiciais. Pela lei. Algum leiloeiro segue à risca a lei? Não. Há uma situação que hipotética, a letra fria da lei, o que a lei determina, e a situação prática. Muitas vezes não constatamos, isso aí é que temos que fazer as diligências com relação às questões aí de débitos. Existe um artigo no Código Tributário Nacional, o artigo 130, aonde fala de subrogação. Subrogação de quê? IPTU, melhor. Subrogação de tributo, IPTU. Há outro tributo? Sim, mas aí a discussão. Qual outro tributo que poderia eventualmente ser subrogado? Contribuição de melhoria. Qual outro tributo? Laudêmio. As pessoas esquecem que há imóveis que têm laudêmio. Então, não é só o IPTU, não é só contribuição de melhoria, há laudêmio aí a ser pago. Barueri existe laudêmio. São Vicente existe laudêmio. Não é só imóvel no litoral que tem laudêmio. Não é. Exatamente, aqui ainda existe laudêmio. Ainda existia, eu não sei se ainda tem, né? Petrópolis mesmo, praticamente todos os imóveis de Petrópolis têm laudêmio, né? Alphaville tem muitos lugares aí que tem laudêmio, e é uma dúvida que é uma coisa, um cuidado que todo mundo tem que ter. Não é porque é arrematação e leilão, né? É uma aquisição, uma compra e venda normal. Então tem que tomar esse tipo de precaução, sim. Pois não. Laudêmio. Laudêmio é um imposto incidente em cima daquele imóvel, além do IPTU ou do ITR, em se tratando de imóvel rural ITR, em se tratando de imóvel urbano IPTU, aonde você devia a coroa ou por ter situações de terra de marinha. Eu não vou detalhar o que é, porque até a explicação não é tão fácil de compreender, mas em linhas muito gerais, só para que você não fique sem resposta, é isso daí. Ok? Então, situação importante aqui, débito de condomínio o arrematante tem que arcar, né? Olha só outra coisa aqui, consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. É interessante olhar isso daqui? Com certeza. Você pode olhar? Pode, mas é recomendado, muito recomendado, quem olhar isso daqui? Um advogado. De preferência especialista. Outro advogado vai conseguir te dar informação sobre esse recurso, sobre essa causa pendente? Com certeza, né? Mas um advogado que entenda da área imobiliária, ele vai além disso, né? Mas aqui é essencial um advogado olhar. Essencial, ok? Bom, só para a gente finalizar aí os nossos exemplos, né? Valor de avaliação 615, lance mínimo 369, foi arrematado por 374, né? Valor de mercado médio. E por que eu coloquei isso daqui? 516. Eu encontrei um outro imóvel no prédio, no mesmo prédio, vendendo por esse valor. Claro, numa situação favorável de mercado imobiliário, olha o preço do metro quadrado lá, na região. Esse preço daqui é do prédio. Isso daqui é o preço na região. 8.500. Se a gente for calcular lá, né, quantos metros tem? 86, 87, aqui arredondando, a gente chega nisso daqui. 745 mil reais poderia valer esse imóvel. Quanto que eu paguei? 374. E aí? É interessante? Olha só a lucratividade aqui, ó, próxima de 100%.
Lógico, eu estou considerando isso daqui, né? Uma situação hipotética, mas assim, hipotética numa realidade muito próxima. A gente não está aqui jogando números, né? E aqui vocês veem os mesmos cálculos da situação anterior, né? O que é importante aqui, a avaliação e o preço de mercado, 141 mil. Um lucro bruto aqui de mais ou menos aproximado 38%. Legal, vocês gostaram disso? Bem interessante, né? Situação de leilão é bem interessante. É 100% assim? Claro que não. Né? Claro que não. Né? Há situações em que a lucratividade é muito menor e há raras situações em que a lucratividade é muito maior. Num passado muito próximo, vamos colocar aí até primeiro semestre de 2015, ano passado, né? Você tinha lucratividades muito altas no leilão. Hoje já não. Hoje já não. A lucratividade caiu bastante, mas continua sendo um bom investimento. Vamos lá para as modalidades de leilão. Leilão judicial, duas modalidades de leilão. Leilão judicial e leilão extrajudicial. Leilão judicial, são os bens arrematados por determinação judicial, né? Aí realizados pelo Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Tem a base legal hoje pelo 879, antes era o 690 do Código Antigo. Tá? Coloquei números aqui, também não vou ficar lendo o artigo para não cansar vocês. Depois, só jogar na internet isso daqui, vocês vão ver a fundamentação e o que diz o texto de lei. Tá? No leilão extrajudicial, normalmente são o quê? Realizados por agente financeiro habitacional. Só? Não, eu posso lá e contratar a Zucchimo ou qualquer outro leiloeiro e promover um leilão. Eu posso fazer isso? Pode. Pode. Não é só banco? Não. É leilão extrajudicial, pode ser promovido inclusive por particulares. Né? Com pagamento à vista, em alguns casos permitidos utilização de FGTS. Por enquanto, isso daqui só tem um agente financeiro que faz. Por óbvio, todo mundo sabe qual agente financeiro que faz isso, né? Quem é o gestor do fundo? Caixa Econômica Federal. Só ela pode se utilizar FGTS, por enquanto. Né? Por enquanto. Talvez os outros bancos não correram atrás disso daqui por conta da burocracia para liberação do fundo. Então, como ela é gestora, fica mais fácil para ela. Né? E financiamento bancário. Né? Ainda continuando as questões dos leilões. Há duas modalidades, o eletrônico e o presencial. Né? Hoje, o eletrônico ele é a modalidade em se tratando de leilão judicial preferencial. Leilão eletrônico é o leilão preferencial em se tratando de leilões judiciais. Né? É também denominado leilão online, previsto lá no 879, inciso 2º, do Código de Processo. Preferencialmente, os leilões serão eletrônicos, em conformidade com a determinação do Conselho Nacional de Justiça, sendo exceções os leilões presenciais. Né? Tá lá. A fundamentação aqui, o 882. Não sendo possível sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Né? Então, a gente vê aqui que realmente há uma preferência pelos leilões eletrônicos, até porque tudo é mais fácil através do leilão eletrônico. Tudo vai, em tese, mais rápido. Né? Mas não quer dizer que tudo que é eletrônico é mais rápido. A gente vê, por exemplo, os processos eletrônicos continuam demorando do mesmo jeito. Né? Leilão presencial, aquele onde não há necessidade que há necessidade da presença do licitante, seja pessoalmente ou por meio de procurador, munido de instrumento específico. O Leonardo ele pode arrematar aqui para mim um imóvel sem eu estar presente? Se eu passar uma procuração pública específica para ele, ele pode. Então, as situações de leilão presencial, há necessidade de estar presente o licitante, seja por ele ou representado. Necessariamente pública. Análise dos riscos, né? Alguns aqui, não se limita a isso daqui, eu coloquei os principais, né? Além de quem vai entrar no leilão, não se aventurar numa questão de ir sem saber preço, isso daqui tem que ser, no mínimo, minimamente verificado. Verificar a questão do edital. Edital no leilão, vocês já perceberam, né? É o coração do leilão. Muito antes da matrícula. Não adianta eu olhar a matrícula do imóvel sem olhar as condições do edital, porque nesse edital pode ter algum problema ali e esse leilão ser anulado. Por exemplo, lá no edital não constou a questão do preço vil.
eventualmente poderia ser anulado? Até poderia, apesar da lei suprir caso não fale no edital. Mas isso poderia ser motivo de anular? Poderia. Mas ali está o coração desse leilão. Por exemplo, você pega um imóvel, vamos falar de novo lá do imóvel da Avenida Paulista, R$100 mil. Existe esse imóvel na Avenida Paulista por R$100 mil? Poderia ser considerado o quê? Preço vil, concorda? Agora, se eu falar que é 1/20 desse imóvel por R$100 mil, opa, mudou um pouco, né? 1/20 do imóvel na Avenida Paulista poderia ser R$100 mil? Aí poderia. Então, todas essas especificações vai estar lá no edital. Documento de propriedade, a matrícula, por óbvio, tem que ser analisado para ver eventuais ônus e gravames que constam lá dessa matrícula. Ações judiciais, tirar as certidões aí de fora. Dívidas oriundas dos ocupantes. Local do imóvel, visitar o local do imóvel. Mas no leilão sempre o imóvel está ocupado, você acabou de falar aí, na maioria das vezes está ocupado, não dá para visitar. Independentemente de você entrar no imóvel, visite-o. Por quê? Você vai arrematar o imóvel, está ocupado, e aí de domingo ali tem uma feira na frente do imóvel e fica bloqueado. De domingo você não pode sair com o carro da garagem. Por que você não viu isso antes? Isso impediria, independente do imóvel estar ocupado ou não, de você ter feito essa verificação? Não. Então, é importante aqui visitar o local, muito importante. Como proceder no caso do imóvel ocupado, né? A grande maioria dos imóveis de leilão são ocupados, né? E verificar a questão do preço vil que a gente já passou por lá. Uma outra mudança significativa aí na legislação nova do Código de Processo, né, é justamente o edital. Terá que ser feito confeccionado pelo leiloeiro, né, que fará anúncio de exibição dos bens mencionados, mencionando os ônus. Recursos pendentes, olha só, naquele anterior não tinha lá o recurso pendente? Ou processo sobre bens e direitos penhorados. Tem que mencionar agora. Todo leiloeiro fazia isso antes? Nem todo, né? Agora está aqui, ele tem que fazer, né? Isso pode eventualmente causar nulidade? Até poderia. Não para você, arrematante de boa-fé, mas e para o cara que está perdendo o imóvel, o devedor? Olha só, ele tem pano para manga aqui, certo? Né? Ainda definir a questão do preço vil. Olha lá. De acordo com a nova legislação, considerando em linhas gerais, preço vil é preço inferior a 50%, e aqui está a fundamentação desse preço vil. Uma outra coisa também que mudou, né, com relação ao edital aí do leilão. Publicação. Lembra, não sei se todo mundo lembra, tinha que publicar em jornal de grande circulação 3 vezes e tudo. Hoje já não há mais essa necessidade, né? Tem que dar publicidade? Tem, continua tendo a necessidade da publicidade do edital. Só que essa publicidade não precisa ser mais em jornal de grande circulação. Eu posso dar publicidade eletrônica, inclusive em jornal 100% eletrônico. Por exemplo, Diário do Comércio da Associação Comercial. 100% eletrônico, né? Tem publicação impressa? Não. Posso dar publicidade ali? Posso. Né? Estou cumprindo o requisito da lei. E claro, isso daqui facilitou bastante, né? Há algumas situações específicas ainda com relação à publicação de leis esparçadas, situação de processo trabalhista, antecedência de 8 dias, situação do decreto-lei 7661 de 45, situação de lei de falência, enfim. Execução fiscal, tem algumas especificações, mas em linhas gerais, né, 5 dias aqui é o suficiente para publicação e não necessariamente em jornal de grande circulação. Isso facilitou bastante, né? Porque um particular, ou mesmo um credor, que precisa da publicidade, tem que gastar lá R$800, R$1.200 com a publicação digital em jornal de grande circulação, que é diário oficial, e muitas vezes algum jornal do bairro, né? Isso daqui vai baratear bastante o processo de arrematação no leilão, né? Mas uma outra coisa que vale a pena falar, né, que a lei anterior não contemplou e continua não contemplando. E aí algumas pessoas têm esse tipo de dúvida, né? Direito de preferência. Em que situação de direito de preferência? Tem um inquilino lá dentro. O proprietário está perdendo o imóvel no leilão, mas esse imóvel está locado. Este inquilino tem alguma preferência na arrematação? Não tem.
Não tem. Eventuais preferências que tem são as preferências que a própria lei já falava anteriormente, né? Situações de coproprietário, olha, o imóvel é meu e do meu irmão, né? Eu tenho preferência, se caso a dívida é contra ele, eu tenho preferência de adquirir a parte dele, né? Situação em que envolva o atombamento, né, da União, Estado, Distrito Federal, municípios, né? Nessa ordem, e aí não contempla as situações do inquilino. Praças, outra coisa que mudou nos leilões. Ainda vão existir praças? Nos exemplos que a gente deu aqui anteriormente, não tinha lá primeira praça, segunda praça, né? Isso daqui vai continuar existindo? Mais ou menos. Por que mais ou menos, né? Como nos leilões judiciais, o que eu falei do leilão judicial? Ele é o quê? Preferencialmente eletrônico. Se ele é preferencialmente eletrônico, né, eu posso colocar um interregno de tempo para que esse leilão aconteça, né? Não datas específicas, e sim um prazo para que esse leilão aconteça. Então, não há mais necessidade de uma ou duas praças, considerando hoje como a legislação fala de todas as situações com relação aos requisitos para esse leilão. Então, na maioria das vezes vai ser o quê? Praça única desse leilão, e isso daí já acontecia com uma certa frequência nos leilões judiciais e em alguns extrajudiciais. Quando vai continuar as questões aí de duas praças? Claro, nos leilões presenciais. Esses não tem jeito, vai ter ainda a necessidade de publicação de duas datas específicas, porque o leilão é presencial, só vai acontecer naquele dia, por qualquer problema que não possa ser feito leilão eletrônico. Sim, volto a repetir, a questão do direito de preferência, aí, o coproprietário ele vai ter preferência numa situação em que você é coproprietário, está arrematando por 100. Eu sou terceiro, também estou arrematando por 100. Quem leva primeiro? Se eu dei o lance primeiro, quem leva primeiro? Você, porque você é coproprietário. Isso tem que ser manifestado. A questão do lance, da arrematação, do lanço, do preço, né, de dar o preço, não dá para exercer a preferência ali. A preferência ela vai ser o quê? Posterior, considerando esse tipo de situação. Não há cerceamento de direito de preferência. Aonde que haveria cerceamento de direito de preferência? E mesmo que nesse seu entendimento houvesse eventual cerceamento, há uma coisa um pouco mais para frente, né? Chamado o quê? Embargos. Também poderia ser manifestado ali. A gente vai falar um pouquinho mais para frente dos embargos. Ok? O edital vai dar lá as condições, inclusive de eventualmente mudar o preço. Né, de poder eventualmente fazer lance ou lance condicional para o juiz e esperar a apreciação do juiz, como já existia anteriormente. Tá? Então você consegue ver essa sazonalidade do preço mesmo havendo uma única praça. Tá? Embargos à arrematação. É mais uma coisa também que mudou aí com o novo Código de Processo. Né? Os embargos à arrematação, antes era permitido o quê? O executado pedir nulidade do ato no prazo de 5 dias se ele tiver pago a dívida. Hoje, uma vez realizado o leilão, mesmo que ele queira pagar, realizou o leilão, acabou. Não tem como voltar atrás. Isso, para quem arremata, trouxe uma segurança jurídica muito maior mesmo. Por quê? Quem arrematava o imóvel ficava um pouco naquela insegurança, contando 5 dias posteriormente, para saber se realmente ia ficar com o imóvel ou não. Tanto é que segurava o recolhimento do ITBI para saber se haveria algum embargo ou não. Porque havendo embargo, na legislação anterior, o arrematante poderia, só pelo fato de existir o embargo, desistir da arrematação. Né? Então, essa daqui também é uma mudança muito significativa que realmente aí traz uma segurança jurídica muito maior do que a legislação anterior. E outras questões de desistência também bem interessantes aqui, né? 3 situações distintas. Se no prazo de 10 dias o arrematante provar existência de ônus real ou gravame, não mencionado no edital. Olha como o edital é importante. Olha como o edital é importante aqui. Né? Se antes de expedir da carta de arrematação, o executado alegar que houve arrematação por preço vil. Vocês viram que é tudo situação que a gente tratou em alguns slides anteriores. Né? E isso daqui sempre existiu. Né? Isso daqui passa batido por muita gente que vai arrematar imóvel. A ausência de intimação obrigatória.
O que é intimação obrigatória? Alguém sabe o que é isso? Tirando um pouco do juridiquês, né? A pessoa é casada com comunhão universal de bens. Está lá, quem é executado é só o marido, né? Ela é comunhão universal de bens. O imóvel está lá especificado na matrícula só o nome do marido, não averbou lá o casamento ou qualquer coisa nesse sentido. Quem é obrigatório receber a intimação também? A esposa. Os dois, senão causa nulidade, né? A ausência de intimação. Está aí o maior exemplo de ausência de intimação e que causa efetiva nulidade numa arrematação, judicial ou extrajudicial. Tá? Hipótese de que o arrematante ser citado para responder à ação autônoma ajuizada pelo executado, desde que não faça no prazo que dispõe para responder tal ação. Nessa hipótese daqui também pode haver eventual desistência de processo que ele não sabia. Tá? Isso daqui ocorre mais em situações de leilão extrajudicial. Tem prazo para responder eventuais ações do arrematante, contra o arrematante. Né? O 3. Arrematante citado para responder à ação autônoma ajuizada pelo executado. O que é isso daqui? Eu arrematei lá o imóvel numa cobrança de condomínio, tá? O executado que perdeu o imóvel entrou com a ação de nulidade da arrematação autônoma, a ação de cobrança de condomínio, autônoma ao processo em que houve a arrematação, exatamente. E ali eu não fiz, eventualmente não houve resposta dentro do prazo legal, ali dentro daquela ação. Essa é a explicação. Ficou mais claro? O texto talvez não tenha ficado tão claro dessa forma. Custos, né? Importante também, todo mundo sabia a questão dos custos. Leiloeiro, né? Na grande maioria das vezes 5%, até onde que eu saiba todos eles são 5%, mas onde que vocês têm a base legal disso daí? Junta Comercial do Estado. Junta Comercial do Estado é que está lá a remuneração do leiloeiro. Imposto de transmissão, ITBI, lembra que isso daqui é uma compra e venda, né? Então tem que pagar imposto de transmissão, apesar de ser leilão. E lógico, tem que ver os outros impostos também, que eventualmente você pode ter que arcar. IPTU ou ITR, imóvel urbano, imóvel rural e o bendito do laudêmio, não pode esquecer. E o registro lá no cartório de imóveis. Formas de pagamento, né, do bem arrematado. Há 2 entendimentos, e isso mesmo com o novo código não ficou claro. Primeiro, eu tenho que manifestar o juízo, ou melhor, manifestar não, eu tenho que provocar o juízo da questão da subrogação. Ela não é automática, mesmo considerando que existem editais onde já fala da subrogação. Há juízes que não entendem que você tem que necessariamente fazer petição pedindo esta subrogação, né? A questão com relação específica à IPTU, realmente dá para subrogar. O grande problema é o quê? Quando a dívida passa, que não é só IPTU, e sim condomínio também. Há situações em que tentam equivaler o condomínio à mesma situação do IPTU. Quando passa, né, ou mesmo considerando só o IPTU, para ficar no que você perguntou, se passar, o arrematante tem que arcar e há entendimentos jurisprudenciais nesse sentido. Como eu falei, formas de pagamento à vista, com recurso do FGTS, aqui só em situações de leilão extrajudicial, caixa econômica, financiamento bancário e parcelamento. Parcelamento é diferente de financiamento. Viu? O parcelamento aqui é o quê? Uma situação de o preço congelado, muitas vezes sem juros e sem correção, em que, na maioria das vezes, isso daqui ocorre só em leilões extrajudiciais por instituição financeira, e esses leilões daqui, por exemplo, o Bradesco, ele chega a parcelar o leilão em até 12 ou 18 vezes sem juros. Ocorre isso? Ocorre. Aonde vocês vão ver tudo isso? No edital. Tudo isso está especificado no edital, né? E daqui o que é importante a gente destacar, que aí sim é a mudança da lei, né? Parcelamento, olha só isso. 30 meses. 30 meses, até 30 meses. Esse parcelamento antes era só construção jurisprudencial. Hoje não, existe artigo de lei falando que você pode parcelar, desde que você dê 25% do valor da arrematação de sinal. Né? Há especificações de como tem que ser esse parcelamento, garantias e tudo, mas você pode parcelar em até 30 vezes. O
que vai depender se é 30, se é 15, o juiz, né? E lógico, o preço daí que você está pedindo esse parcelamento. Isso facilitou bastante, viu, pessoal? Porque esse parcelamento só ocorria, eventualmente, em leilões extrajudiciais. No judicial, se alguém lembrar das questões judiciais, existia um parcelamento? Não. Existia o quê? Uma postergação de pagamento em 15 dias pelos 690. Lá você poderia o quê? Fazer petição prévia, que a partir do momento que você arrematou, em até 15 dias desde que você calcionasse, você podia fazer o pagamento. Em termos práticos, era muito difícil de socorrer, né? Sistematizar isso daí era um pouco complicado. Isso daqui é uma coisa interessante. E olha só, parcelamento em 30 vezes, né? A gente está falando aqui de 2 anos e meio. 2 anos e meio, pô, se você faz um planejamento financeiro bacana, né, que é aí o próximo tema, vocês conseguem ajustar essa questão aí do parcelamento. Registro a gente falou, né, que é mais um custo que vocês vão ter aí da arrematação do imóvel, né, as questões das custas as despesas cartorárias, na realidade, aqui com relação à carta de arrematação, não existe despesa cartorária a não ser o próprio registro. É só o registro. É que a gente está acostumado numa situação de compra e venda normal, ir para cartório de notas e depois ir para cartório de imóveis. Às vezes, a vez da escritura, né? A vez da escritura é substituída pela carta de arrematação. Por isso que não tem cartório de notas, ok? E aqui, para a gente finalizar, né? Vocês perceberam aí que o novo Código de Processo trouxe bastante inovação. Inovações positivas para quem está querendo arrematar imóvel e trazendo uma maior segurança jurídica, né? E só relembrando aí algumas dicas que a gente falou aí no decorrer da nossa apresentação: observar o edital atentamente, visitar o imóvel, valor da venda, número do lote, descrição do bem, valor de avaliação, informação sobre ocupação, formas de pagamento, vocês viram que é super importante, e isso daqui é super importante, viu? Definir o valor máximo do lance. Não ir pela empolgação. Por quê? Leilão empolga, principalmente o presencial. Empolga, porque alguém lá no fundo levanta e você fica com raiva aqui na frente porque você achava que ia ganhar, e você também levanta, e o cara levanta de novo, só que seu bolso já não dá mais. Porque você esquece de colocar os custos aqui. Você fala assim, mas eu chego até 1 milhão. Mas você esqueceu que tem mais o 5%, que é fora 1 milhão, né, do leiloeiro, mais eventualmente desocupação, o registro, o ITBI para ser recolhido, tudo isso daí tem que estar na sua cabeça quando for fazer os lances. Ok, pessoal, com isso eu peço desculpas por ter me alongado um pouco, tá? Espero que eu tenha satisfeito aí a necessidade de vocês, e diante do que a gente acabou de falar aqui, principalmente das questões do parcelamento, vai ter um planejador financeiro aqui, pessoal, para que possa possibilitar como que vocês podem chegar nessa questão do parcelamento. Parabéns.